dois ensinamentos muito bonitos que nós podemos tirar para a nossa vida de filhos e filhas de Deus com a liturgia deste terceiro domingo da Quaresma. O primeiro, no livro do Êxodo, a primeira leitura, onde Deus, através de Moisés, dá os mandamentos, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou do Egito, do lugar onde vocês eram escravos, para um lugar de liberdade. E a esse Deus escravo, sem uma identidade, Deus vai conduzir, através de Moisés, e também através das leis, os 10 mandamentos, que todos nós, acredito eu, conhecemos. Então, os mandamentos, primeiro ensinamento, os mandamentos que Deus nos deu, eles são para nós caminho de santidade. Por isso é muito importante que a gente tenha sempre presente na mente e no coração. Nunca deveríamos nos esquecer dos 10 mandamentos. Também você que é pai e mãe, ensinar os vossos filhos a conhecer os 10 mandamentos, não só conhecer a lei do Senhor, os mandamentos, mas também procurar, com a graça de Deus, é claro, viver, uma vez que quem observa, quem vive, quem procura estar em sintonia com os mandamentos, está trilhando o seu caminho de santidade, porque a lei do Senhor Deus é justa, a lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus é alegria para o coração. Seguir os mandamentos é trilhar o nosso caminho de salvação. Isso é a primeira leitura. Depois, então, a observância da lei e dos mandamentos de Deus, primeira coisa. Segundo, no Evangelho nós vemos Jesus irado, Jesus estava furioso. Ele vai ao templo, veja bem, Jesus vai até o templo, Jesus costumava ir no templo, e ali ele encontra uma situação atípica. Jesus percebe que os mestres da lei e os fariseus, movidos por interesses, haviam transformado o templo, até a própria religião, num grande comércio. Por isso que nós vamos entender que Jesus fez o que fez, Diz que ele entrou no templo, encontrou os vendedores, olha, no templo, vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas que estavam ali, fez um chicote de corda, e expulsou todos do templo, junto com suas ovelhas, bois, espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas, e disse a todos: tirai tudo isso daqui, não façais da minha casa uma casa de comércio. Numa outra passagem diz: vocês transformaram a minha casa num covil de ladrão. Tem uma outra passagem que diz assim: vós transformastes a casa de Deus, um lugar que deveria ser um lugar de oração, num covil de ladrão. Daí nós vamos entender por que os mestres da lei e os fariseus fizeram o que fizeram com Jesus. Não foi, Devarde? Jesus derruba todo um sistema político e econômico. Jesus percebe que eles estão usando do templo, da boa fé do povo, para os seus interesses. Por isso fez o que fez. Um chicote de corda. Eu dizia brincando, se ele voltasse hoje, ia faltar corda para fazer chicote. Não sei onde ele ia achar tantas cordas para fazer chicote, porque muitas vezes a gente vê em alguns lugares, vocês que assistem televisão, eu não assisto, faz muitos anos que não assisto mais, mas a gente vê por aí, cada mercado religioso, transformando a religião num mercado religioso.
enganando o povo, iludindo, mentindo, usando o nome de Deus para interesses próprios, mentindo e enganando as pessoas com relação às coisas de Deus. Por isso que se ele voltasse hoje, não sei aonde ele ia encontrar tanta corda para fazer chicote. Então aqui um outro ensinamento, quando Jesus vê toda essa situação, claro que ele fica indignado. Por quê? Porque a casa de Deus, eu sempre digo, cada ambiente tem sua característica. Se você quer comer uma pizza, você vai aonde? Numa pizzaria. Se você quer assistir uma partida de futebol, você vai num estádio. Se você quer comprar carne, você vai no açougue. Sim ou não? Cada lugar, cada ambiente. E na igreja, a gente vai fazer o que na igreja? Nós vamos rezar. Nós vamos na igreja para se encontrar com Deus. Então a igreja, por exemplo, o zelo pela tua casa me consome. Quando Jesus percebe que esse zelo não existe mais, que ele foi corrompido, por isso que ele fez o que fez. Derrubou a mesa dos cambistas. Jesus era corajoso, hein? Entrou ali de chicote. Já pensou? Olha que cena, né? Claro que eles ficaram furiosos e já começaram a tramar a morte de Jesus. Importante a gente ter essas passagens, né? Tudo o que aconteceu com Jesus, porque ele denuncia todo um sistema falso. E é claro que aquelas pessoas não gostaram muito. Então, um outro ensinamento, qual o zelo que nós temos? E aqui ele fala, quando ele fala os mestres da lei, então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Quem és tu para fazer o que faz? E Jesus responde: destruí este templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aí eles ficam, nossos pais levaram 46 anos para construir esse templo, e você vai levantar ele em 3 dias? Só que Jesus está falando de qual templo? Do seu templo. Então aqui nós temos um outro ensinamento. Existe o templo igreja. Quando diz que Jesus foi no templo para rezar, ele foi na igreja. O templo, a igreja. Esse é um templo. Quando aqui na passagem ele diz destruir esse templo, Jesus está falando de quem? Dele. Porque Jesus sabe que eles vão entregar Jesus à morte. Justamente também por causa dessa cena, porque Jesus expulsa eles do templo. Jesus denuncia aquela falsa religião que haviam transformado a casa de Deus. Por isso que o padre citou: se você quer comer pizza, o melhor lugar é ir na pizzaria. Se você quer assistir uma partida de futebol, pode assistir na televisão, mas se quer ver ao vivo, recomendo o melhor lugar para assistir. Pode ir em Porto Alegre, lá assistir o Inter, que é uma maravilha, o Grêmio, né? Lá é o lugar, né? No estádio, sim ou não? Quer comprar uma roupa, vai na loja. A igreja, se eu quero me encontrar com Deus, é claro que Deus está em todos os lugares, mas nós não podemos transformar. Por isso o zelo, o cuidado, o amor que nós temos que ter pelas coisas de Deus, pela igreja, que é a sua esposa, que é templo de Deus. Mas você também é templo de Deus. Então o cuidado, o zelo que nós temos que ter pelo irmão, uns para com os outros. Na medida em que a gente cuida, zela, proteja, o zelo pela liturgia, o zelo por tudo aquilo que diz respeito à igreja, tudo que está na igreja, o ambiente, o lugar, o pátio. Por isso que o padre às vezes fala para as crianças: olha, vocês cuidado, quando vocês entram dos portões para dentro, aqui é um ambiente diferente. Todo esse ambiente aqui é casa de Deus, é um lugar diferente. O zelo, o amor, o capricho pelas coisas de Deus. Jesus desceu a lenha, o chicote. Está aqui. Porque eles tinham transformado o templo numa casa de comércio.
Por isso que nós também devemos ter um grande zelo, um grande amor, o cuidado para com as coisas de Deus, tudo aquilo. Uma boa liturgia, bem celebrada, né? A igreja, né? Quando a gente vê alguma coisa, o cuidado, o zelo, assim como você cuida, zela da tua casa, e ó, isso mesmo. Quanto mais nós devemos ter o zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Mas também não só isso, Jesus ensina que nós somos templo dele. Quando ele fala assim, destruir esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo, e eles não entenderam, nem os apóstolos, nem os discípulos. Depois, quando ele ressuscitar em 3 dias, aí sim, aqui diz a Escritura, né? Quando diz assim, ó, Jesus está falando do tempo do seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram daquilo que ele havia dito, e acreditaram nele e na Escritura. Aí eles vão acreditar que quando ele disse destruir esse templo, ele estava falando do templo do seu corpo. Jesus sabe que vai ser entregue à morte. Jesus sempre teve consciência de que ele ia ser entregue para a morte, mas que no 3º dia ele haveria de ressuscitar, como de fato ressuscitou. E daí eles acreditaram que Jesus estava falando também do zelo pelo templo, casa, estrutura, mas também o zelo pelo templo que somos nós. Nós somos templo de Deus, você é templo de Deus. Deus habita em nós, Deus habita no nosso corpo. O nosso corpo é templo de Deus. Você e eu é morada, nós somos morada de Deus, morada do Altíssimo. Deus habita no templo, na igreja, na estrutura física, material, mas também Deus habita no coração de cada um de nós, porque você e eu somos templo de Deus, morada do Altíssimo. Então que nós possamos levar para a nossa vida, nesse tempo de Quaresma, tempo de conversão, esses 2 grandes ensinamentos: o amor pela lei de Deus, os 10 mandamentos, e o zelo, o cuidado que nós temos pelo templo, igreja, estrutura, e também pelo nosso templo, morada de Deus, o nosso corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.